tenho certeza nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que a palavra do Senhor vai trazer muita luz para o teu caminho. Amém? Então, por favor, você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6. Perdão, capítulo de número 13. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6. Nós vamos ler 3 versículos, do verso 6 ao verso de número 9. Amém? Lucas, capítulo de número 13, do verso 6 ao verso 9. Todos que encontraram, digam glória a Jesus. Amém. Então vamos ler, né? Vamos ler. Glória a Deus. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Verso 7. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho a procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e ponha estrume. 9. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém? Olha só, meus irmãos, uma figueira plantada no meio de uma vinha. O texto, o Senhor está ilustrando, o Senhor Jesus está ensinando por meio de parábola, e a parábola, os irmãos sabem que é uma comparação, é uma figura de linguagem, quando você quer ensinar, quando você quer passar um ensinamento. E olha só, irmãos, que o Senhor está ilustrando, o Senhor está fazendo uma ilustração para chamar a atenção que havia uma plantação de uvas, e no meio desta plantação de uva havia sido plantada uma figueira. Ora, sabemos que a figueira, ela não dá fruto igual o da uva, figo e a uva. Só que diz o Senhor Jesus, ilustrando, ele diz o seguinte, que o dono da vinha, há 3 anos consecutivos, estava procurando fruto naquela figueira e não a encontrava. Chamando o viticultor, disse: olha, já há 3 anos, então para que serve uma planta, para que serve uma árvore frutífera se ela não dá fruto? Pode cortá-la. O viticultor disse: olha, espera um pouquinho, senhor, vamos fazer o seguinte, vamos deixá-la mais este ano, para que eu cave em volta dela e a esterque, para que ela possa vir dar fruto. Se passado esse ano ela não frutificar, poderá, Senhor, cortá-la conforme a sua vontade. O que o Senhor quer falar conosco nesta noite a respeito desta palavra? Muitas vezes, irmãos, a uva, a plantação da vinha, ela produz um fruto específico, e muitas vezes nós fomos plantados, preste atenção por favor, em nome do Senhor Jesus, nós fomos plantados em meio a outro tipo de plantação. Deus nesta noite está querendo falar com alguém, Deus está querendo falar com você que se sente que foi plantado, que foi colocado num lugar aonde você não está conseguindo produzir frutos. E qual a razão? E eu perguntava para o Senhor: qual é a razão, Senhor, que esta figueira não produzia fruto? E eu comecei a imaginar, eu comecei a pensar, e o Espírito Santo me mostrou que muitas vezes nós oramos para o Senhor: Senhor, me dá, Senhor, me coloca, Senhor, cumpre em mim o teu propósito.
E o Senhor cumpre, porque esta é a vontade do Senhor, de vê-lo brilhar. Porque se você não acredita nisso, você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para dar frutos. Mas existe uma coisa, você tem se sentido infrutífero. A grande pergunta é, por que aquela figueira não produzia frutos? Ela não produzia frutos porque ela estava olhando para o fruto dos outros. Ela não produzia fruto porque ela estava preocupada com a uva, com o comportamento, com as práticas daquela vinha. Então ela não conseguia produzir frutos. Ela não conseguia trazer aquilo que era a sua essência. E o Senhor nos chama a atenção nesta noite, porque enquanto nós estivermos olhando para o fruto dos outros, quando nós tentarmos ficar comparando aquilo que nós fazemos e que nós devemos e podemos fazer, segundo a vocação de Cristo que há em nós, nós não iremos produzir frutos. Por que tanta tristeza? Por que tanta indecisão? Por que tanta oscilação, altos e baixos espirituais e emocionais? Porque estamos olhando ao redor. Aquela figueira não produz fruto, não produzia fruto, porque ela era diferente. Sim, ela era diferente. O fruto dela era diferente. Sim, ela era diferente. Ela não iria produzir uva, porque ela foi chamada para produzir figo. E Deus falou, e Deus está falando contigo. Você não foi chamado para produzir o fruto deste mundo. Você foi chamado para produzir frutos que glorificam e honram o nome do Senhor Jesus. Mas o que vão falar, mas o que vão pensar, não se preocupe com o que os outros vão falar. O fruto por si só fala, louvado seja Deus. Sabe, meus irmãos, quantas vezes nós nos sentimos abatidos, nos sentimos, sabe, nós começamos um projeto, nós começamos uma proposta, fomos plantados. Escute o que Deus está dizendo contigo nesta noite. Você foi plantado aonde você está. E por que você está querendo sair? E por que você está querendo, partir para outro lugar? Por que você olha para outra plantação? Ah, mas é porque eu não me sinto bem. Aqui eu não estou conseguindo, não estou conseguindo prosperar. Eu não estou conseguindo frutificar. Então é melhor eu mudar. É melhor eu sair, porque eu sou diferente, porque as pessoas riem de mim, porque as pessoas caçoam de mim. Ei, escute. O dono daquela vinha plantou aquela vinha porque ele gostava da uva. Sim, ele gostava. A plantação de uva estava ali, mas ele queria saborear o fruto do figo. E é esse fruto que você está deixando de dar, é este fruto que você está deixando de produzir. Sabe por quê? Porque está olhando para as obras dos outros, porque está fazendo comparações. Deus está dizendo, pare de fazer comparações, produza o fruto que eu chamei para você dar. Mas aí aparecem alguns questionamentos, aparecem algumas indagações. Quais são essas indagações, querida igreja? As indagações de que, mas as pessoas não vão aceitar. Ei, aquele que começou a boa obra na tua vida, é fiel para completá-la. Aquele que é fiel, você quer ver, eu falo assim, pastor, o senhor pode ilustrar isso melhor? Posso sim. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá no livro de Daniel, capítulo de número 1. Olha que coisa tremenda. Olha o que é uma figueira plantada no meio de uma vinha. Daniel capítulo de número 1. Glória seja dada ao nome do Senhor. Versículo de número 12. Daniel capítulo de número 1. Capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Olha só. Experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e, segundo vires, age com teus servos. Versículo 14.
E ele atendeu e os experimentou 10 dias. Verso 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. A sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Olha o pano de fundo daqui, meus irmãos, jovens judeus que foram levados para a Babilônia e foram plantados na Babilônia. Plantados numa terra diferente, numa cultura diferente, numa cultura pagã, numa cultura deísta, numa cultura onde a idolatria, onde o paganismo pegava muito, eu disse deísta, perdão, politeísta, porque ali naquele lugar se adoravam vários deuses, e eles foram plantados naquele lugar. E aí chega o momento, eles estão ali, e o rei Nabucodonosor, ele olha para aqueles homens, para aqueles meninos, para os seus servos e fala: olha, sirvam a esses jovens, pegue desses jovens e dê os melhores, o melhor que vocês tiverem para que eles possam comer. Aqueles jovens que ali estavam olharam e disseram: não, isso para nós não serve. Não podemos, nós não nos sentimos à vontade, porque não faz parte daquilo que nós aprendemos, não faz parte daquilo que nós acreditamos, não faz parte daquilo que nós cremos, então nós não podemos comer. Só que tinha um problema aqui, Qual era o problema, igreja? O problema é que se eles não comessem, segundo a ordem determinada, decretada pelo rei, aqueles jovens seriam mortos, eles corriam risco de vida. Por quê? Porque tinha que obedecer. Agora eles colocam numa situação, esses jovens chamam os servos daquele rei e diz: Senhor, a gente não vai comer disso aqui. O camarada diz: se vocês não comerem, se vocês não fizerem o que o rei determina, vocês, além de vocês morrerem, quem vai morrer somos nós, porque a ordem do rei é vida, é morte. E esses jovens irmãos, preste atenção, Figueira. Aqueles jovens, eles chamam aqueles homens, chamam Aspanaz e diz para ele, fala: olha, vamos fazer o seguinte, por favor, vamos fazer um propósito. Diga comigo, propósito. Mais forte, propósito. Deus se move por meio de propósitos. Ele chama aquele homem e fala, aqueles servos, e diz: vamos fazer uma experiência durante 10 dias. Porque o rei, quando ele decretou aquilo que era para ser cumprido, ele não estava objetivando simplesmente, tinha um propósito. Qual era o propósito? Ver aqueles jovens bem, ver aqueles jovens de uma aparência bonita, formosa. E eles colocam isso como condição: olha, se nós nos deem durante 10 dias, preste atenção que Deus está falando, deem para nós durante 10 dias apenas legumes e água, para que nós possamos comer. E ao final desses 10 dias, escute, preste atenção, no final desses 10 dias, se nós estivermos apáticos, se nós estivermos abatidos, nós iremos participar das iguarias do rei. Todavia, se nós estivermos bem, permita-nos comer, permita-nos permanecer isso, e nos tire das iguarias do rei. Aspenaz disse: tudo bem, vamos fazer isso. E ao final dos 10 dias, sabe, irmãos, quando nós olhamos, porque sabe, irmãos, ser plantado num lugar diferente como você está, ser colocado numa posição como você está, aonde você é diferente, porque você tem um chamado, porque você tem um propósito diferente, porque você foi chamado para frutificar. João, capítulo de número 16, versículo 15 e 16, diz assim, escute isso: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você foi chamado para brilhar, você foi chamado para frutificar. Pare de olhar para os outros. Aleluia.
não estou frutificando, não estou sentindo alegria, eu perdi a alegria, eu não sinto mais a presença do Espírito Santo, eu não estou conseguindo mais, eu não tenho mais alegria. Sabe por quê, querido? Porque você está comendo das iguarias do rei, porque você está fazendo parte, porque você está abrindo concessões, porque você está abrindo concessões. Obrigado. Porque você está abrindo concessões. Para de olhar para o fruto dos outros. Sabe qual que é o problema? É uma coisa que eu prego muito, sabe, irmãos? Eu falo muito sobre isso. É uma coisinha que a sociedade hoje, isso não é exclusividade da igreja, isso é a sociedade que nós vivemos. Sabe por que nós não estamos frutificando? Porque tudo que nós fazemos para que sejamos aceitos pelos outros. Nós agimos para que os outros se agradem, para que os outros nos aceitem. E é por isso que não estamos frutificando, é por isso que não estamos produzindo. É por isso que hoje você vem perguntando para o Senhor, você tem olhado para o Senhor e tem falado: Senhor, mostra o que está acontecendo. Que saudade daquele tempo que eu falava línguas estranhas. Que saudade daquele tempo em que eu não tinha cansaço, eu participava de vigília, eu participava da escola bíblica dominical, eu participava e não tinha cansaço. Ah, que saudade! Qual é a diferença? O Espírito Santo é o mesmo, o Cristo é o mesmo, o poder infinito do Altíssimo continua habitando em cada um de nós. Aonde que está a diferença? É que nós antes não nos preocupávamos com o que iam dizer, não nos preocupávamos com o que iam falar, simplesmente nós vivíamos intensamente a vida que o Senhor Jesus viveu como modelo, aleluias. Por que que, e olha só, irmãos, olha só como é gostoso quando nós olhamos e vendo esses jovens que assentaram no coração, não participar das iguarias. Mas, gente, como que pode? Nós não vamos ser aceitos, nós vamos ser rejeitados, vão zombar de nós, vão caçoar de nós. Mas quem tem propósito não se preocupa com proposta. Diga comigo assim: quem tem propósito, mais forte, quem tem propósito, não se preocupa com proposta. Aleluias. Eu tenho propósito, eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu vou chegar, eu fui chamado para brilhar, eu fui chamado. Ah, mas não vão te aceitar, eles podem não me aceitar, mas o meu Senhor está comigo, o meu Deus, Ele está comigo em todos os meus caminhos, Ele me toma pela sua mão e diga: não temas, eu sou contigo. Aleluias. Mas como que equaliza esse questionamento? Como que equaliza? Como que essa figueira vai voltar a frutificar? A figueira só vai voltar a frutificar quando a figueira é para olhar para ela e dizer: eu sou figueira, eu não sou uva. Por que que o fruto dos outros? Por que que o fruto dos outros é melhor? Não é, igreja. Foi inculcado na nossa mente. Foi colocado na nossa mente que nós temos que fazer o que os outros fazem. E eu estou falando de propósito com Deus. Eu estou falando de fruto com Deus, de vida com Deus. Os padrões, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, ele diz assim: olha, não se amoldem aos padrões deste mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos frutificar quando nós mudarmos a nossa mentalidade com relação a esse sistema decaído. Quem quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ai, pastor, mas essa palavra dura. Não, querido, não, essa palavra é palavra de bênção. Essa palavra é uma palavra que você pediu ao Senhor, que você disse ao Senhor: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Porque seja sincera,
Seja sincero consigo mesmo neste momento. Por quê? Por que que você sente tanta saudade do passado? Você canta com tanto saudosismo aquele tempo. Ah, que saudade de voltar ao início de tudo, de voltar ao primeiro amor. Por que que você canta isso? Por que que você sente saudade? Se é o mesmo Deus, se é o mesmo Espírito, se é o mesmo chamado, se é a mesma vocação. Querido, você não tem como dar errado se você permanecer aonde Deus chamou você para ficar. Louvado seja Deus! Deus te chamou para você fazer a diferença onde você está. Deus te chamou para você fazer a diferença onde você está. Deus te plantou aonde te plantou para que você possa brilhar. Mas hoje é gostoso quando a gente vê esses jovens. O rei Nabucodonosor determina, vou citar agora o capítulo 3, porque esses jovens fizeram uma escolha. Eles tinham um propósito. O propósito era ser figueira e não ser vinha. Não vou ter que ser igual a todo mundo. Poderiam ter motivos, sim, eles poderiam ter motivos. Eles estavam numa terra estrangeira, no meio de um povo estrangeiro, de deuses diferentes, de comportamentos diferentes, de pensamentos diferentes, sim, estavam. Mas eles eram fiéis ao seu propósito. Eles olham para aquela situação, eles olham para aquilo que eles estão vivendo e eles falam, eles vão ser. Por quê? Porque não é o homem quem vai te dar o resultado que você está esperando, é Deus. E o milagre que você está esperando está onde você ser fiel àquilo que Deus te chamou. Aí o rei enlouquece lá, cria uma estátua enorme, os irmãos conhecem. Se são estudiosos, vocês sabem que o rei se envaideceu, enlouqueceu e criou uma estátua muito grande e fez um decreto em todos os reinos, nações e línguas que ao toque da trombeta, dos instrumentos de som, todos aqueles que ouvissem os instrumentos se prostrassem diante daquela imagem. Olha só que coisa interessante, olha que coisa interessante, irmãos. Todos tinham que se dobrar, todos tinham que se prostrar. E detalhe, já existia naquele reino, aqueles jovens estavam incomodando muito, porque eles não faziam as práticas que os outros faziam. Eles não ficavam disputando, eles não ficavam participando, como está escrito no livro de Salmos, capítulo de número 1. Eles não se assentavam na roda dos escarnecedores, nem se detinham no caminho dos pecadores, porque eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam quem eles eram, eles sabiam quem era o Deus deles. Aleluia! E aí, irmãos, ali eles estão, então aquilo causou realmente, era fato e era verdade que aquilo havia causado neles como eu posso dizer, havia um desconforto de relacionamento, porque quando o rei decreta e eles se posicionam, todos tinham que se prostrar e eles continuam, eles não iam se prostrar, porque eles não se prostravam diante de outros deuses. Eles não se vendiam por causa de outras situações. Eles não negociavam a fé deles. E olha só, irmãos, no verso o rei Nabucodonosor, quando é notificado, quando o rei fica sabendo que eles não haviam se prostrado diante da estátua, o que aconteceu? O rei manda chamá-los. E quando o rei manda chamá-los, ele fala assim, é verdade, ó Cedraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não se prostram diante da estátua que eu acabei de erguer, de inaugurar? Sim, rei, é verdade. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Capítulo 3, verso de número... Olha aqui, versículo 13. Então Nabucodonosor, 3:13. Nabucodonosor ficou irado e furioso e mandou chamar Cedraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Cedraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a imagem que eu levantei?
Agora, olha isso, irmãos, olha a intimidação. Você está esperando um milagre, não está? Você está esperando dar fruto, não está? Olha só a intimidação, verso de número 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, e sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O negócio ficou feio, não ficou não? Imagine você aqui agora. Imagine você nesse lugar. Olha o que o verso... Irmãos, olha o que é ser uma figueira plantada numa vinha. Aleluia. Louvado seja Deus. Como Jesus te ama, minha filha. Como Jesus te ama, meu filho. Olha o verso 16. Respondendo Cedraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ouçam. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer nos livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Olha o 18, irmão. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantou. Então Nabucodonosor se encheu de ira e transformando o seu... Endemoniou o homem, e transformando o seu aspecto do seu rosto contra Cedraque, Mesaque e Abidnego, mandou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Olha isso, queridos. E muitas vezes nós estamos abrindo mão do propósito. Nós estamos abrindo mão de ser frutíferos, de ter um fruto maravilhoso para podermos fazer alianças, para poder fazer concessões, para podermos abrir concessões, para que nós possamos ser aceitos. O Senhor está te dizendo, a única que você precisa ser aceito, você já foi aceito, porque eu enviei o meu Filho amado para morrer na cruz e pagar por todos os teus pecados. Você foi chamado para dar fruto. Massuri canta labassúrias. Ah, mas vão me abandonar, vão me jogar. Olha só, irmãos, sobre este negócio não precisamos te responder, porque fique sabendo, ó rei, se o nosso Deus a quem servimos quiser nos libertar, quiser nos livrar das tuas mãos, Ele assim fará, porque mesmo que não queira, nós não nos prostraremos. Quem tem propósito não barganha, quem tem propósito não negocia, quem tem propósito sabe o Deus que ele serve. Lamachubre canta labás. Aleluia. Isso vai causar raiva, vai causar revolta, vai causar animosidade, vai causar. Mas a questão, escute, não é como começa, a questão é como termina. É como termina. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O rei enfurece, levanta, cresce, fica nervoso, manda acender a fornalha 7 vezes mais do que era normal e que já era muito quente. E chama os homens mais fortes do reino, os homens mais preparados. E o negócio ficou tão sério que diz o texto sagrado que quando os homens fortes chegaram perto, o negócio estava tão quente que eles morreram. Eles morreram e aqueles 3 jovens foram jogados e se lançaram dentro da fornalha. E agora todo mundo já sabe. Sabe qual é o fruto, irmãos? Sabe qual é o fruto daqueles que riem? Sabe qual é o seu fruto, o fruto delicioso? Aqueles que zombaram, aqueles que caçoaram, aqueles que falavam entre os dentes a teu respeito sobre sobre o propósito que Deus te chamou.
Sabe o que aconteceu? O rei Nabucodonosor olha, quando aqueles homens caem dentro da fornalha de fogo ardente, ele olha e fala assim, o rei pergunta, não foram 3 os que foram jogados? Por que eu estou vendo um quarto homem com a aparência do Filho do Deus? Aleluias! Irmãos, aleluias! O Senhor me trouxe aqui para dizer para você, o Senhor me trouxe aqui para dizer a você o quanto que você é precioso, o quanto você é preciosa, minha filha. O Senhor trouxe aqui para te responder. Você está perguntando para o Senhor por que você não está frutificando, por que você não está dando fruto. Para de se preocupar. Para de se preocupar com o que os outros pensam. Para de se preocupar com o que os outros vão pensar se você fizer o que o Senhor mandou você fazer. Ei, Deus está dizendo, não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa ficar, não precisa, então Deus está falando assim, ó, simplesmente faz o que Ele está falando e espera no Senhor, porque Ele vem com a sua vitória, Ele vem com a bandeira na mão, e mesmo que você seja jogado na fornalha, Ele está do teu lado, porque você foi chamado para frutificar, aleluias, você foi chamado para frutificar. Por que você está... Ai, é hora de levantar. É hora de levantar a cabeça. É hora de levantar. É hora de se movimentar. Sabe, não adianta. Irmãos, o fruto que Deus chamou para você frutificar, ele está concernente, ele está ligado à ação que você precisa ter. Só que você não está entrando em ação, porque você está preocupado com os outros, porque você está olhando para o fruto dos outros. Olhe para aquilo que Deus te chamou. E você sabe o que Deus te chamou. Você sabe. Você sabe para o que o Senhor te chamou. E não adianta, queridos, olha, você já tentou. Você já tentou fazer alguma outra coisa? Você já tentou, sabe, eu me lembro do profeta Jonas. Eu me lembro do profeta Jonas, quando Deus disse para Jonas pregar em Nínive. E ele disse, não, aquele povo cruel, aquele povo... Não, eu não vou pregar lá não. Aquele povo sanguinário, inimigo nosso, eternos inimigos nossos. Não, já sei, eu vou obedecer. Escute, preste atenção, filha. Preste atenção, filho. Eu vou fazer o que Deus mandou em Tarsis. Eu vou fazer em outro lugar. Deus mandou você dar fruto aonde você foi plantado. Deus mandou você foi chamado para dar fruto. O rei, o dono da vinha, escute o que o Senhor está falando. O dono da vinha tem procurado fruto em você há 3 anos. E ele não está, ele não está aqui, ele não me mandou aqui para te expor, ele não me mandou aqui para dizer para você que você vai ser cortado, não, ele está, sabe quem é o viticultor? Sabe quem é o viticultor? É o Espírito Santo que está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. É o viticultor que está dizendo, Pai, deixa mais um pouquinho. Eu ainda vou, Pai, eu vou cavar mais um pouquinho. Eu vou remover algumas dores. Eu vou remover algumas experiências que está impedindo que ele frutifique. Porque ele foi chamado e ele vai dar fruto. O Espírito Santo acredita em você. Levanta a tua cabeça. Olha para o autor e consumador da tua fé. Se posicione e não se preocupe, porque o teu fruto é doce, e louvado seja Deus. Alamachuri canta labas. Agora vai. É hora de levantar a cabeça. É hora de parar de ficar dizendo, mas por que não está acontecendo? Mas por que não está dando certo? Primeiro, em nome do Senhor Jesus, busque agora na tua mente, para quem que você está olhando? O Senhor está perguntando para você nesta noite, você está com medo de quem? Está com medo do quê? Sou eu que te chamei, fui eu que te plantei, não tem como dar errado, aleluias!
Não tem como dar errado, porque fui eu o Senhor, sou eu o Senhor quem estou colocando na tua mão. E você tem pensado, preste atenção, você tem pensado que você não é capaz. Para de entristecer o Espírito Santo. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Não extinguais o Espírito Santo que em vós habita. Como que eu vou extinguir? Acreditando que você não é capaz. Ei, quem foi que te plantou nessa vinha? Quem foi que te plantou neste lugar que você está hoje? Por favor, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aleluia, o Senhor. Oh, meu Deus, tira toda a tristeza, Pai. Eu estou orando agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou clamando agora, Pai, eu estou entrando na brecha junto com essa juventude maravilhosa, Senhor. Esses jovens nasceram para brilhar, Senhor. Esses jovens nasceram, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, meu Senhor, anima este coração, Senhor. Anima essas mãos trêmulas, essas pernas esses joelhos que estão oscilantes neste momento, Senhor. Estão olhando para a pandemia, estão olhando para a crise, estão olhando. Foi o Senhor que te plantou nessa terra. Não se preocupe que não vai faltar provisão. Oh, Deus está dizendo nesta noite, não vai faltar sabedoria, porque a sabedoria eu já plantei na tua mente. Eu sou o Deus que eu não abandono as minhas plantações, eu não abandono aqueles a quem eu tenho chamado. Rábia Comanás. Estão falando para você, minha filha, que não vai dar certo. Estão falando para você que você não vai conseguir. Deus está dizendo a quem você vai ouvir nesta noite. Você vai ouvir Nabucodonosor, ou você vai ouvir aquele que implantou. Estão querendo colocar você dentro da fornalha, estão querendo jogar você dentro da cova dos leões. Aleluia! Mas o seu fruto, roube como nubrefácia. O seu fruto foi para... Oh, Senhor, renova, Senhor. Renova, Senhor, renova as forças deste jovem, Senhor. Renova a força deste filho, meu Deus. Renova as forças, meu Pai. Dá um novo ânimo, meu Senhor. Assim como foi Cedraque, Mesaque e Abednego. Assim como Daniel, Senhor. Como Beltesazar, Senhor. Eles se propuseram a serem fiéis ao Senhor. Mesmo num lugar diferente. Mesmo eles se sentindo diferentes. Eles escolheram, Senhor, viver o propósito. Aleluia. Aleluias! Oh, Espírito Santo, renova, Senhor, renova, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Fala com Deus agora. Fala com Deus agora. O Senhor te trouxe aqui para te dar uma nova chance. Porque sabe, o Senhor disse, olha, são 3 anos procurando fruto e não encontro fruto. Ele chama o viticultor e diz, olha, mais uma vez, mais um ano eu não estou encontrando fruto. E o Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo para você, está dizendo para o dono da vinha, ele está dizendo para o dono dessa plantação, oh, deixa eu estercar mais um pouco, deixa eu regar mais um pouco, deixa eu, Senhor, é só mais um ano, é só mais uma vez. O Senhor está te trazendo aqui hoje para dizer a você, eu te chamei pelo teu nome, eu te chamei pelo teu nome, você foi chamado para dar fruto, você foi chamado para brilhar. Deixa a luz de Deus brilhar em ti. Abre o teu coração agora, filha. Abre o teu coração agora. Reveja os teus conceitos. Pare de se preocupar. Pare de se preocupar.
Sinta a alegria voltando no teu coração neste momento. Só faz aquilo que Ele mandou fazer. Porque não é como começa, é como termina. Que o Senhor Jesus abençoe a todos e aplauda ao Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja. Pessoal, para mim hoje foi uma satisfação muito grande, pastor, de ter o senhor aqui. Eu conheço o senhor já faz um bom tempo, né? Verdade. E hoje eu estou tendo a oportunidade do senhor estar me ajudando, né? Eu e a Thalita. E eu fiquei muito feliz quando o senhor aceitou o convite, quando o senhor foi tomar aquele café na minha casa. Eu agradeço o senhor. Eu queria... Obrigado também ao Vitor e a esposa. Eles estão ali, eles chegaram e foram lá no fundo lá. Muito obrigado, pastor Vitor. Como que a igreja recebe? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Se gostar, volte novamente. Pastor, isso daqui é só uma lembrancinha em nome do grupo de jovens, tá? Só um docinho para adoçar aí para o senhor comer com a pastora, tá bom? Mas te agradeço de coração, obrigado pela palavra. Eu acredito que essa palavra ela veio de confronto aos nossos corações e nos abençoou demais, tá bom? Muito obrigado, pastor.